imensa alegria e satisfação que o canal EBD e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Saúdo a todos os irmãos e irmãs em Cristo com a gloriosa paz do nosso Senhor. Amém? Nós daremos continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, em que nesse quarto trimestre de 2017, o último trimestre do ano, estamos estudando a revista que tem como tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O pastor comentarista desse quarto trimestre é o pastor Clailton Ivan. Nós iremos estudar a lição de número 7, a salvação pela graça. Mas antes de nós iniciarmos, eu queria convidar todos os irmãos e irmãs para nós louvarmos o Senhor com o hino da harpa cristã de número 116. Livre estou. O hino da harpa cristã de número 16. Livre estou. Pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou com seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de ouro, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem pelo, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Eu vagava pela senda de ouro, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre a voz. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Pela fé nós estamos livres. Glória a Deus. Com imenso nossa alegria e satisfação, meus caros irmãos e irmãs em Cristo, que nós iremos estudar a lição de número 7, que tem como tema a salvação pela graça. Quero convidar a todos e a todas para nós lermos o textuário da lição desse estudo bíblico, a lição de número 7. O textuário se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo de número 18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, por meio de Adão veio o pecado e veio também a morte, como está lá em Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus para conosco. Então, por meio de Adão, de um homem só veio o pecado, e com o pecado veio a morte, mas também por meio de um homem nascido de mulher, que foi concebido virgem no ventre de Maria, veio por sua vez o Salvador do mundo.
o Filho de Deus, o Messias prometido que havia de vir para salvar os pecadores do pecado. Pela graça, imerecidamente, hoje nós podemos alcançar a salvação por meio da fé. Como mesmo o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre a salvação pela graça. Você que tem sua Bíblia, você pode estar acompanhando a leitura da palavra do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a partir de Jesus Cristo veio a graça. Antes de Jesus Cristo era a lei de Moisés. Como nós podemos ver aqui no Evangelho de João, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. João, louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos perceber que antes de Jesus Cristo predominava a lei, a maldição da lei, porque a lei só foi criada por conta do pecado. A lei aponta para o pecado, mas a graça aponta para a misericórdia de Deus na vida do pecador arrependido, que se converte ao Senhor e pela graça recebe a sua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler aqui, louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 1, versículo de número 17, da palavra de Deus, que diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, nós não estamos mais na lei de Moisés, porque estamos agora fazendo parte de um novo concerto, da nova aliança, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, pelos pecadores do mundo inteiro. Nós, agora, para ser salvos, não precisamos fazer algo. Não é pelo mérito que nós alcançamos, não é pelo que nós façamos que nós vamos ser salvos. Não é porque estamos aqui fazendo esse trabalho, e vamos ser salvos por isso. Ou vou dar esmola, vou ser salvo porque dou esmola. Vou dar roupa a quem está nu, porque vou ser salvo porque dei roupa a quem está nu. Não é por mérito pessoal, não é para que ninguém se vanglorie e diga: fui salvo porque eu visitei os presos, eu fui salvo porque eu visitei o enfermo no hospital. Não, a salvação, meus caros irmãos, irmãs em Cristo. Nessa lição nós vamos ver, nós vamos estudar à luz da Bíblia, que a salvação, ela independe das nossas obras. Porque quando Jesus ele cumpriu ali na cruz do Calvário a lei em nosso lugar, ele já pagou o preço. Ele já fez tudo que nós não podíamos fazer na cruz do Calvário. E hoje o pecador, para que ele venha desfrutar da salvação, é a graça de Deus que opera por meio da fé em Jesus Cristo em nossas vidas. É a fé, por sua vez, operando a salvação por meio da graça. Porque a fé suficiente para que alguém seja salvo é a fé pela graça. Então o que nos salva não é a fé apenas, mas é a graça que nos alcançou por Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, para nos redimir, para nos salvar da condenação eterna. Vamos continuando na lição. A verdade prática diz: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. A leitura diária, segundo Efésios 2, versículo 8 ao 9, salvos pela graça mediante a fé. Terça, Romanos 4, 25, a ressurreição de Cristo, o triunfo da graça sobre a morte e o pecado. Quarta, 1 Timóteo 1,14, a graça de Deus transborda em nós. Quinta, Atos 15, versículo 10 a 11, somente pela graça somos salvos. Sexta, Gálatas 2,16, nenhuma obra meritória garante a salvação. Sábado, Romanos 5, versículo 20 ao 21, onde havia o pecado, a graça de Deus o suplantou.
Glória a Deus. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Romanos 5, versículos 6 e 10, depois versículos 15, 17, 18, 19, versículos 15, 17, 18 e 20, e depois capítulo 11, versículo 6, que diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então a graça só é graça quando é pela graça. É um favor imerecido.